Olá, meu nome é Mariana Guerra, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje vou falar sobre a próxima etapa da reforma tributária, aquela parte polêmica que ainda não foi votada, que vai falar sobre o imposto de renda e tributação de dividendos. Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. O meu último vídeo aqui do canal é falando sobre a primeira parte da reforma tributária, que foca na tributação de bens e serviços e também entra em alguns impostos sobre o patrimônio. O vídeo ficou bem completo, eu recomendo que vocês vejam, mas é importante lembrar que apesar do texto já ter passado pela Câmara, ele ainda tem que passar pelo Senado e pode passar por modificações. Então fiquem atentos. Mas não vai ser sobre essa parte da reforma tributária que eu vou focar aqui hoje. Hoje eu pretendo falar sobre a segunda parte, que ainda tem que ir para o Congresso e vai focar em temas bem mais polêmicos, imposto de renda e tributação de dividendos. E aí vamos lá, primeira coisa. Até agora a gente não teve nenhuma proposta oficial, nenhuma versão de texto inicial sobre como vai ser essa segunda fase da reforma tributária. Tudo que eu vou falar aqui é expectativa, é o que o governo está sinalizando, o que o mercado acredita que vai acontecer, o que o ministro Haddad falou, mas que no final do dia acaba sendo especulação. Tanto que eu tava com muita dúvida se eu já fazia um vídeo sobre esse tema aqui pro YouTube, mas como é uma discussão que a gente vai ter, que vai acontecer, e como o governo já tá mudando o discurso dele para conseguir se favorecer, eu achei importante comentar algumas coisas. E aí vamos lá, o que vai acontecer, o que o governo falou que ele iria fazer. Com relação à data, com relação a quando essa discussão sobre a segunda parte da reforma tributária vai começar, inicialmente o Haddad queria que fosse por agora. Isso é muito importante para a gente entender qual é o tom dessa reforma. O governo já queria puxar a segunda parte da reforma tributária porque ele queria aprovar o imposto de renda junto com o orçamento de 2024. E vem a grande pergunta. Por quê? Porque esse interesse de passar a reforma do imposto de renda junto com o orçamento de 2024. Será que o governo está contando com o aumento da arrecadação graças à segunda parte da reforma tributária para o orçamento passar? Ou será que é só uma coincidência? Será que politicamente para o governo é vantajoso passar várias reformas sensíveis ao mesmo tempo por mero acaso? Ou será que tem um objetivo, um interesse por trás? E aí lembrando que nem o fiscal e nem a primeira parte da reforma tributária já foram 100% aprovadas. Então assim, é claro que tem um interesse por trás, É bem óbvio. Ah, Mariana, mas o Haddad falou que a reforma tributária não vai ter nada a ver com fiscal. A gente tem que ser menos inocentes. Estamos falando do mesmo homem que, para aprovar o arcabouço fiscal, jurou que esse aumento de arrecadação não viria de um aumento de carga tributária ou que ele não criaria novos impostos. E não é isso que a gente está observando. E deixando claro, o objetivo inicial do governo era trazer essa discussão para agora, para agosto praticamente, para já aprovar junto com o orçamento. Agora isso já não tá mais tão certo, o discurso deu uma mudada. O Haddad falou que talvez fique pro fim do ano. Por quê? Será que é porque o governo mudou de opinião e ele não vai mais usar essa segunda parte da reforma tributária para atingir a meta fiscal? Não, o real motivo é que os políticos perceberam que essa próxima parte da reforma tributária vai ser polêmica pra caralho. E eles estão com medo que toda essa discordância atrapalhe a aprovação da primeira parte da reforma tributária no Senado. E sim, essa segunda parte da reforma tributária vai ser muito polêmica. Se eles tributarem os dividendos, e tudo indica que vão, vai ter muita revolta, Não é a primeira vez que a gente tem essa discussão aqui no Brasil. O Haddad já tinha proposto isso quando ele concorreu como presidente, inclusive, e no governo passado o Guedes também defendeu a taxação. Eu inclusive fiz um vídeo bem puta comentando sobre isso. Então sim, o esperado para agora é que essa discussão reviva e além disso estão discutindo sobre a extinção dos juros sobre capital próprio, que também é uma forma de remuneração dos acionistas e que nós, pessoas físicas, pagamos imposto, mas a empresa não. Como ele entra no resultado financeiro, ele acaba reduzindo o lucro líquido e consequentemente a empresa não paga a parte equivalente de imposto. Então sim, essas são as duas mudanças mais aguardadas, provavelmente irão acontecer, e mesmo que essa discussão não aconteça agora, fique para o final do ano, o governo já está preparando seu discurso. O discurso atual do governo é esse, taxar super rico, taxar fundo offshore, fundos exclusivos, e sim, tudo isso preparando o terreno para a taxação de dividendos. E o que eu queria falar, que eu espero que vocês entendam. Aqui no Brasil tem muito um discurso que os dividendos não são taxados, que não existe um imposto próprio para os dividendos, então que, consequentemente, as empresas e os acionistas seriam beneficiados, e que é uma falácia. Os políticos se apropriam desse discurso para criar mais imposto, ou enfim, para justificar a criação de mais imposto, e decidem ignorar, escolhem ignorar
O fato é que o Brasil é o segundo país que mais taxa empresa no mundo. E ok, atualmente no Brasil não existe um imposto específico para o dividendo, né? Quando você declara a sua renda, você não tem que pagar os dividendos recebidos. Mas é porque o lucro das empresas já é bizarramente taxado, e o dividendo é simplesmente a parte desse lucro que é distribuído para os acionistas. E aí, repito, como o lucro em si já foi taxado, você criar uma nova alíquota específica para o dividendo é uma bitributação. Você está pagando imposto duas vezes. E para o governo é inclusive mais fácil arrecadar na empresa do que arrecadar na ponta, né, nos dividendos distribuídos. Ah, Mariana, mas o governo poderia criar esse imposto para os dividendos e aí reduzir o do lucro para ficar pareado. Poderia, mas como eu falei, tudo indica que o objetivo do governo é aumentar a arrecadação. E, na verdade, o incentivo que o governo teria para fazer algo assim, né, para diminuir as taxas já existentes, seria justamente para facilitar a aprovação dessa segunda parte da reforma. E depois de nada vai impedir o governo de aumentar essa taxa se ele quiser. Ou talvez ele nem precise aumentar a alíquota, mas simplesmente se ele for fazer alguma diferenciação por faixa, ele poderia simplesmente não corrigir pela inflação. Então, em termos reais, é como se ele tivesse aumentado aquele imposto. E aumentar um imposto ou fazer essa distorção inflacionária é 1000 vezes mais fácil do que, de fato, criar um novo imposto. Então é isso que me preocupa. E já estão falando que se de fato um novo imposto sobre dividendo for criado, o Brasil vai virar o país que mais tributa empresas no mundo. E aí, fazendo um comentário, que a primeira parte da reforma tributária que está sendo discutida agora, apesar dela simplificar a tributação de bens e serviços, ela não tem como objetivo diminuir a carga tributária. Tudo isso explicado. Será que vai ter algum tipo de diferenciação para diferentes tipos de investimento? Então, tudo que eu tô falando até agora, né, importante relembrar, é especulação a partir do que o governo está falando. A gente só vai ter de fato uma ideia mais clara quando tiver um texto. Porém, tem muita gente na expectativa de que os fundos imobiliários e os fiagros fiquem isentos dessa tributação de dividendos, porque essa era a proposta do Guedes. Mas enfim, não sei com certeza se isso vai se repetir. Falando de empresa, de ação, né, de empresas listadas, obviamente que um aumento na carga pesa. E se o retorno para o acionista diminui porque o imposto aumentou, então, obviamente, as ações ficam menos atrativas. E aí, obviamente, né, porque ninguém é otário, as empresas, os acionistas, vão tentar fugir desse formato pegando novas rotas. As empresas listadas, por exemplo, podem fazer um plano de recompra de ações e depois cancelar essas ações que elas compraram. Então, assim, você acaba aumentando o percentual de cada acionista na empresa, que é uma forma de você distribuir o dinheiro para o seu acionista de forma indireta. É uma coisa que a gente vê muito nos Estados Unidos, por exemplo, alguns países europeus, por aí vai. Mas aí vale lembrar que não são somente empresas abertas, empresas listadas, que vão ser prejudicadas. Se você tem um negócio próprio e você recebe o seu salário em formato de dividendo, por exemplo, você vai ser taxado. Além de todo o imposto que você já paga para manter a empresa funcionando, agora você vai ter que pagar um novo imposto pelos proventos que você recebe, né? Pela grana que você desembolsa. Mas enfim, o objetivo do vídeo era trazer um pouco de luz para essa possível futura discussão. Espero ter ajudado. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like, já se inscreve no canal e comenta o que você achou. Até o próximo vídeo.